Gurave Gorachandraya Radhikaya Tadanahe Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadakaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadama Advaita Swapara Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tyavihina Vyaparada Lakshai, Shikta Kamaji Tarangamade, Kripa Maikram Sharanam Prapanam, Vinde Namaste Charanavindam, Bhajami Radham, Aravinda Netram, Smarami Radham, Madhura Smithasam. Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatila Kapila Jai Shri Ram Dev. Então retomamos hoje, na segunda-feira, no mês de Katyayani Vrata. As gopis todas muito ansiosas, muito desejosas, vão à beira da Jamuna e adoram Katyayani Devi durante o mês inteiro. Querendo apenas nada mais que se tornar as esposas de Krishna. Pouca coisa, né? E nós tínhamos parado onde exatamente? Nós estávamos na segunda proposta, ou na terceira proposta de... Vamos ver aqui. Swadharma Tyaga. A proposta de abandonar o nosso próprio dever ocupacional no sistema Varnashram. Então essa é a segunda. Não, essa é a terceira, porque a segunda é oferecer os frutos de nossas Niskama Karma Yoga, né? E a primeira é Varnashram. Seguir Varnashram, adorar Vishnu, seguindo estritamente a todos os regulamentos, né? Se você for sannyasi, por exemplo, você não deve usar roupa costurada e não deve depender de nada externo. Então você sempre, quando você viaja a pé. Porque o carro de boi, o cavalo, o carro, o avião são... Então isso aí é Varnashram. Mas o Vaishnava, Prabhupada viajou de avião, Shri Gurudeva, Srila Bhanu Maharaj, viajando de avião pelo mundo inteiro, né? E usam roupa costurada. Porque o Vaishnava, ele está praticando Yukta Vairagya, né? O Varnashram Dharma, ele pode praticar a Vairagya, renúncia. Aí muitas vezes essa renúncia vai ser apenas uma expressão temporária. Assim como ele renuncia agora, mais para frente ele pode querer de novo desfrutar, né? Então até agora ele falou de 3 metas, né? Varnashram, Niskama Karma Yoga e Swadharma Tyaga, renunciar o próprio Dharma, né? E aí ele está dando, ele está consubstanciando, tá? Provando isso para Mahaprabhu, porque Mahaprabhu pediu, né? Mahaprabhu, você fala assim, você me fale qual é a meta da vida, mas me dê o pramana, me dê a evidência, né? Então agora ele fala Agyai aivam gunam doshan maya distam api swakhan dharman santyaja ya sarvam mam bhajet sa cha satamaha, desculpa. Então Srimad Bhagavatam, 11º canto, Uddhava Gita. Ó Uddhava, meus ensinamentos a respeito dos deveres ocupacionais estão descritos nas escrituras. Todos os ensinamentos sobre Dharma, Varna Dharma, Ashram Dharma. O que eu vou ser, Brahmacharya ou Grihastha? Grihastha Brahmacharya. Como Srila Vana Maharaj às vezes fala, né? O Brahmacharya está lá fazendo suas práticas, suas austeridades, e no seu íntimo fica pensando,
Ah, que bom se eu fosse um grihasta, se eu fosse um grihasta, eu ia ter uma esposa e ela ia me ajudar com essas tarefas todas. Eu não ia precisar ficar limpando tudo e cozinhando, dando a idade, elaboraria da idade, dividiria as tarefas. Aí ele se casa e aí começa, como Shilavana Maharaj também fala, começa o Mahabharata. Já ouviram falando isso? Começa o Mahabharata, porque começa a ter desentendimentos com a esposa quer uma coisa, ele quer outra, aí ele no seu íntimo pensa, ah, como era bom quando eu era brahmachari, e a esposa também, ah, como era bom quando eu morava no Ganga Mata, eu fazia tudo para Gurudev. Então, mas aí Krishna está dizendo para Uddhava, né, que minhas instruções relativas aos deveres ocupacionais estão descritas nas escrituras. Aquele que delibera a respeito de seus méritos e limitações, né, desses deveres ocupacionais, e depois abandona Varnashram para praticar Bhajana a mim, é a melhor das pessoas perfeitas. Então aqui Krishna, na Uddhava Gita, ele está falando algo que ele não falou para Arjuna na Bhagavad Gita. Quer dizer, ele falou, sim, mas no Manmana Bhagavamada, mas enfim, na Uddhava Gita ele aperfeiçoa esse conceito, né, de Manmana Bhagavamada, Manamasvaro, né? Aí Gurudeva vai fazer o seu comentário belíssimo aqui, vamos ver. É importantíssimo esse comentário, hein? A palavra Shastra, neste contexto, refere-se aos Vedas e outras escrituras que propõem virtudes morais mundanas e dão instruções sobre como evoluir na vida, né? Porque tem uma analogia a respeito dos Vedas, né? Uma analogia muito interessante, que assim como, por exemplo, se você compra um equipamento, um laptop, ou você compra uma máquina de escrever, ou hoje em dia ninguém compra máquina de escrever praticamente, né? Ou você compra uma câmera fotográfica, ou uma televisão, uma geladeira, sempre acompanha, esses produtos acompanham acompanhados de um manual. Então, há essa analogia que explica que quando você está no mundo material, existe um manual para você viver no mundo material da forma mais auspiciosa possível. Então, se você, ou se nós, ou se todas as pessoas que estão nesse mundo material são almas condicionadas, para elas viverem sua experiência de alma condicionada sem tanto impacto, elas devem seguir os Vedas, né? Que é o que o Gurudeva está explicando aqui. Que nesse caso, Shastra, quando Krishna está falando aqui, Agyaivam Gunam Dosham Mayadishtam Apiswakam Dharma Santyajas Yasarvam Nabhajet Satya Satama. Então, na verdade, Krishna não falou a palavra Shastra aqui, mas Gurudeva deve estar se referindo a um verso. Peraí. A palavra Shastra aparece no verso, porque Krishna está dizendo: minhas instruções relativas aos deveres ocupacionais estão descritas no Shastras. Só que eu não estou localizando aqui. Agyai Aivam Gunam Dosham Mayadistam Apiswakam Dharmam Santyaja Yatsarvam Mambajet Satama. Eu não saberia qual dessas palavras Gurudeva diz que se chama Shastra. Mas enfim, a palavra Agyaya é a primeira raiz, né, do verso, ou seja, conhecer completa ou apropriadamente. E não conhecer completamente ou apropriadamente. Conhecer completa ou apropriadamente. Então essa palavra Agyaya, ela se divide, ou se subdivide em duas partículas. Uma é A, que significa a longo, né? A longo significa por completo ou da forma apropriada. E Gyaya significa conhecer ou entender. Depois de compreender
na totalidade, na sua inteireza, as limitações inerentes aos deveres religiosos prescritos e o patrimônio dos próprios deveres, os bens dos próprios deveres religiosos prescritos, o que nós devemos fazer? Nós devemos rejeitá-los. Né? Então, assim, Krishna, ele orienta os seus grandes rishis, né, os sadhus, a que sejam os mestres da sociedade humana. Então, pela orientação de Krishna, esses rishis compõem Vedas, Puranas, Upanishads. Né? Shruti, Smriti, Puranadi. Tem esse verso famoso, né? Conhece esse verso? Você não me lembra. Toda. Shruti, Smriti, Puranadi, Pancharatra Vidivina. Esse verso é importantíssimo. Porque esse verso ele está explicando sobre a técnica muito prática. Eu não livro lá. Você viu o Shloka Gita? Ele estava aqui, ele é bem bicho, às vezes ele está no lugar, mas você não vê. Que aqui, assim, esse livro é um oceano de néctar de todos os siddhantas, né? E não é para todo mundo que os siddhantas vão dar sua misericórdia, né? Shruti Smriti Puranadi, página 542. Esse também é um livro bom de ter em português, né? Se alguma alma bondosa sentasse durante meses e meses e produzisse esse livro. Mas enfim, Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vidimvina Aikantiki Hare Bhaktir Utpatayaiva Kalpate. Que esse verso está explicando como que Bhakti, como é preciso praticar Bhakti segundo os preceitos dos Shastras. A tradução é: embora ocupado com devoção unidirecionada a Shri Hari, se alguém transgride os regulamentos mencionados no Shruti, no Smriti, nos Puranas e no Narada Pancharatra, qualidades indesejáveis, anatas, surgirão. Por outro lado, uma preocupação sobrezelosa, entende? Sobrezelosa, uma preocupação desmesurada não, essa palavra não existe, uma preocupação extrema com esses regulamentos de Bhakti, que desconsidera o humor e os preceitos das escrituras, simplesmente se torna uma perturbação para a sociedade. Então, assim, esse é um verso fundamental, né? Shruti Smriti Purana. Então, em primeiro lugar, é importante seguir os regulamentos dos Shastras. Mas, em segundo lugar, é importante, fundamental entender o conceito de Dharma. Né? Se você entende a essência do conceito de Dharma, aí você abandona as regras do Shastra ligadas à vida social, a vida social perfeita e conducente ao avanço espiritual. Você rejeita tudo isso e você se atém exclusivamente às atividades ligadas à satisfação de Krishna. Então, comentário, aí Gurudeva vai agora suculentamente dizer para nós que há 3 obstáculos com que nos deparamos na prática de Shuddha Bhakti. Muito importante. Quais são os 3 obstáculos? O primeiro chama-se Dehatma Buddhi, o segundo chama-se Jiva Brahma Ankya Jnana e o terceiro chama-se Bhagavatattva Jnana ou Ashwarya Jnana.
Então, o primeiro obstáculo é Dehatma Buddhi, ou seja, eu considerar o meu corpo material como sendo eu. É um obstáculo tenebroso, não é? Porque se eu considero o meu corpo material como sendo eu, como sendo minha identidade verdadeira, eu nunca vou poder me aproximar de Krishna. E eu vou estar sempre apegado ao prazer dos sentidos. Então esse é o primeiro obstáculo formidável. Depois, o segundo obstáculo, Diva Brahma Aikya Jnana. Ou seja, cultivar conhecimento que promove a ideia de unicidade entre a Diva e Brahman. Como aquela senhorinha falou, Deus e eu somos um. Somos a mesma coisa. Sim, se você estuda filosofia Vaishnava, você sabe que você é igual a Krishna, mas você é simultaneamente diferente dele. E que a diferença é a característica que sobressai. Porque se não houver diferença, não existe seva. E se não há seva, não há prema. E se não há prema, não há nada. Por isso, nihilismo, né? No prema. Então, primeiro é Dehatma Buddhi. Buddhi, ou seja, a inteligência que faz com que eu confunda Deha com Atma. Entendeu? Dehatma Buddhi. O segundo é Diva Brahma Aikya Jnana. Diva Brahma. A Diva, a alma infinitesimal, e Brahma, a alma infinita. Aikya Jnana, conhecimento de que não há diferença. Aikya. Cultivar esse conhecimento. O terceiro, Bhagavatattva Jnana ou Aishwarya Jnana. Cultivar conhecimento relativo à opulência de Bhagavan. Então, se você tem Bhagavatattva Jnana ou Aishwarya Jnana, isso é transcendental, mas é um obstáculo a Shuddha Bhakti. Porque toda vez que você se aproximar de Krishna, você vai começar a fazer Stava Stuti, né? E você vai falar, Krishna, você é Swatantra, você é Atmanama, Atmakama. Você não precisa de nada do seu devoto. Você é a própria misericórdia personificada. E assim por diante. Além disso, há três espécies de pessoas, ou três categorias de pessoas que abandonam o caminho de karma. Interessante, né? Primeiro ele fala dos três obstáculos com que deparamos na prática de Shuddha Bhakti. Então, se nós queremos praticar Shuddha Bhakti, nós devemos evitar Dehatma Buddhi, Diva Brahma Aikya Jnana e Bhagavatattva Jnana, ou Aishwarya Jnana. Mas nesse caso do terceiro obstáculo, não devemos misturar ou confundir a nossa própria mente, porque Tattva Jnana é muito importante, né? Se você não consolida Tattva Jnana, então a sua vida, o seu kutir, ele não vai ter alicerce. E um dia você vai estar cantando Hare Krishna dentro do seu kutir e tudo vai cair na sua cabeça. Então o alicerce é Bhagavatattva, né? Mas você vai chegar a uma fase da sua prática devocional em que você vai praticar Jnana Shuna Bhakti. Você lembra dessa expressão? Jnana Shuna Bhakti. Você vai estar praticando devoção, mas não vai haver nenhum resíduo do conhecimento da opulência do Bhagavatar de Krishna que impede que você se aproxime dele com intimidade. Então, Jnana Shuna Bhakti. Aí agora Gurudeva vai falar das três categorias de pessoas que abandonam o caminho de karma, que são o Agya, os ignorantes, que rejeitam as prescrições de deveres nitya, ou seja, deveres obrigatórios diários, tais como Trisandhya, mantra, né? Cantar os mantras 3 vezes por dia,
E Naimitika, os deveres circunstanciais ou ocasionais, tais como a cerimônia de dar o grão para o neném, só uma vez na vida, né? Não é uma coisa que você vai fazer todo dia para o neném, dar cereal para ele, né? Ele não vai ser sempre neném. Ou a cerimônia fúnebre, meu pai partiu, né? Então eu devo, como filho dele, como meu irmão, eu devo providenciar a cerimônia, esse samskara, né? Isso é ocasional. Mas os ignorantes, nem esses deveres mencionados nos Vedas, eles honram, né? Então esse é o primeira categoria de ser humano que abandona o caminho do karma. Depois a segunda chama-se Nastika. Você tem Astika e Nastika. Astika é o teísta e Nastika o ateísta. Então Astika é o ateísta que sabe a respeito de karma, mas não tem a menor fé nesse conhecimento, né? Então o ateísmo ele é uma praga que ataca a sociedade humana assim, de uma forma, né? Porque muita gente está no discurso das pessoas no mundo inteiro. O meu marido é o meu karma, né? Eu estou pagando um karma aqui, trabalhando nesse negócio aqui de telemarketing. É isso que você fazia? Telemarketing. Mais ou menos, né? Eu estou aqui dando aula de inglês. Que karma pesado, esses alunos que não querem aprender. Eles são adultos e não querem aprender inglês, agora são forçados pela empresa. E assim, eu sou parte dessa forçação de barra. Que karma. Então, essa é a segunda classe de pessoas que abandonam o caminho do karma, né? Porque eles não têm fé na informação dos Vedas. E aí também o terceiro tipo de pessoa que abandona o caminho de karma, esse é muito interessante, ele é o Sarva Parityagi, é aquele cuja renúncia é completa, ou que está consciente de que karma não é uma ramificação de Shuddha Bhakti. Esse Sarva Parityagi, ele tem fé inabalável de que, pela prática de Bhakti a Shri Krishna, todo karma, deveres prescritos, automaticamente se concluirá, significando que eles não têm qualquer outro dever a cumprir. Então esse é o Shuddha Bhakti. Então, os dois primeiros abandonam o caminho de karma, mas ficam a ver navios, né? Porque para eles, seguir o caminho de karma é a forma de evoluir até o momento do Sarva Parityagi, né? Aí Gurudeva continua aqui. Pessoas nessa terceira categoria são, portanto, consideradas superiores. E Bhagavan refere-se a eles neste verso do Srimad Bhagavatam. No Srimad Bhagavatam, quando Bhagavan fala das glórias da companhia dos sadhus, ele está apenas se referindo a sadhus desta categoria. Interessante, né? E toda vez que, por exemplo, Kapila Muni, né, está falando com sua mãe, que se chama Devahuti, que é casada com Kadamba Muni, que por sua vez foi convencido por Brahma de Swayambhuva Manu. Os dois apareceram. Eu convenci Kadamba Muni a se casar com Devahuti, porque Kadamba Muni ele era um yogi muito austero, um sadhu muito austero. Ele vivia retirado na floresta, na selva, né? E assim, logo depois do casamento, primeiro ele ficou alguns anos praticando austeridades com Devahuti, e o corpo dela ficou todo emaciado, ela assim, ficou muito magrinha, o cabelo todo desgrenhado. Uma história muito interessante, assim. Dava para fazer um livrinho também, bem bonitinho. Os ensinamentos. Acho que a BVT lançou os ensinamentos de Kapila Muni, não foi? Da Rainha Kunti, de Padre Maharaj, de Kapila Muni, não, era lá, né? Mas enfim, se eles não lançaram, a gente pode. Braja, a editora do Nectar Gaudiya Vaishnava, procurando
oportunidade de lançar o néctar para todas as pessoas. Mas enfim, muito interessante o que o Gurudeva está esclarecendo aqui, né? Que quando Krishna fala de sadhu sangha, ele está descrevendo este sadhu, que é o Sarva Parityagi. E aí ele vai dar o exemplo de Kapila Deva, né? Que é um verso que Gurudeva cita assim, quase todo dia. É o terceiro canto, capítulo 25, verso 25, que é Satam Prasanga Mama Virya Samvido Bhavanti Ridkarna Rasayana Katha. Rasayana Katha, que esse Katha é um Rasayana, um tônico que fortalece, né? Tajoshanad Ashapavagavatmani, Apavagavatmani, o caminho da renúncia. Shraddha Ratir Bhakti Anukramishyati, na reunião dos devotos puros, reunido com os devotos puros. As poderosas conversas que iluminam, que esclarecem a respeito dos meus feitos heróicos, Kapila Deva está falando, tornam-se um tônico revitalizador, tanto para os ouvidos quanto para o coração. Ouvindo essas narrações, avançamos rapidamente no caminho da emancipação da ignorância. Primeiro desenvolvemos Shraddha. Primeiro essa pessoa que aceitou esse processo desenvolve Shraddha por mim, depois Rati, e por fim experimenta o despertar de então, Sadhu Sangha. Shraddha Sadhu Sangha, a raiz de tudo que é auspicioso, né? A fonte de tudo que é auspicioso. Então Gurudeva vai dizer que essa pessoa que está em Sadhu Sangha, Satsanga, né? Satam Prasangam, né? Ela está na companhia dos devotos puros. Satam, Satovrite, né? Rupa Goswami fala no Upadeshamrita. Então, essa pessoa automaticamente alcança a qualificação para receber todas as boas qualidades, tais como misericórdia, conforme afirma o Shri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 22, verso 75. Krishna Bhakti Krishnera Guna Sakali Sanchari. Krishna Bhakti Krishnera Guna Sakali Sanchari. Que todas as boas qualidades de Krishna aos poucos se desenvolvem no devoto de Krishna. Então, se você convive com um bêbado, você vira um bêbado. Se você convive com um libertino, você vira um libertino. Se você convive com um capitalista, você vira um capitalista. E se você convive com Krishna, você vira um Bhakta. Por isso, o que você faz o tempo todo? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, você está convivendo com Radha Krishna. E você se torna Krishna. Sarvadhamam Parityajam. Terceiro verso agora que vai citar. Sarvadhamam Parityajam Mamikam Sharanam Vraja Aham Tvam Sarvapatavyo Mokshaishami Masuchaha. Você sabe isso? Porque esse é um verso fundamental, né? Nossa, Bhagavad Gita, a conclusão da Gita. Verso 66 do capítulo 18. É o verso anterior ao Manmanad Bhagavad. Ó Arjuna, esse é Sharanagata. Ó Arjuna, abandone todas as variedades de Dharma, tais como Varnasham Dharma, e simplesmente renda-se a mim por completo. Haverei de libertá-lo de todas as reações pecaminosas, não se lamente. Então, Krishna está garantindo que se alguém abandona seus deveres prescritos, mas não faz Sharanagati, então essa pessoa vai incorrer em pecado. Porque a mente dela, o corpo dela, os sentidos vão querer agir. Então, se você renuncia a todas as oportunidades de ação em nome de uma liberdade falsa, então você vai incorrer em pecado. Então, Krishna está dizendo que para Arjuna, que ele vai abandonar todas esses mesmos deveres, mas ele vai se render a Krishna. E quando ele se render a Krishna, ele vai estar operando num campo de ação superior.
Ele vai estar usando os mesmos sentidos, a mesma inteligência, a mesma mente, mas ele vai estar servindo a Krishna, pensando em Krishna, pregando sobre Krishna, né? E aí Krishna fala, se ele fizer isso, ele não precisa se preocupar, porque qualquer outra pessoa que faça isso sem a orientação de Krishna e de Gurudeva, ela vai incorrer em pecado, mas se essa pessoa faz isso sob a orientação de Gurudeva e Krishna, então qualquer reação pecaminosa por conta de alguma coisa que ela faça, Krishna pessoalmente está prometendo aqui, né? Então é a promessa suprema de Krishna, que se você se rende a ele, ele te liberta de todas as reações pecaminosas. E por isso ele diz, não se lamente. Aham tuam sarva papebhyo. Aham, eu, tuam, a ti, sarva papebhyo, todos os pecados, moksha ishami, vou libertar. Masuchaha, não tenha medo. Então, aí Gurudeva vai citar o famoso Shrimana-shiksha, verso 2. Nadharman shutigana niruktam kila kuru Braja Radha Krishna prachura paricharyam ihatanu. Não cumpra nem Dharma, os feitos piedosos, nem Adharma, os feitos ímpios ou irreligiosos, mencionados nos Vedas. Pelo contrário, pratique serviço amoroso profuso, abundante ao casal divino Shri Radha Krishna. Em seu comentário a este verso, Srila Saraswati Thakur apresenta como exemplo o seguinte verso do Srimad Bhagavatam. Então, olha só, a erudição de um Gaudiya Vaishnava, né? Para explicar um elemento essencial da filosofia, ele usa um outro verso tão importante quanto, que vai servir de exemplo, né? Que vai ser parte da tese, né? A tese para explicar aquele determinado assunto. Então ele vai falar Yadayam anugrihnati Bhagavan Atma Bhavita Sa Jahati Matin Loke Vedecha Paninistitam. Bhagavan concede sua misericórdia a uma diva que medite nele constantemente. A diva então se livra da causa fundamental do cativeiro, ou seja, o apego a todos os costumes sociais e a todos os rituais religiosos prescritos nos Vedas. Então, a princípio, a diva ela vai se apegar a esses rituais religiosos, porque ela sabe que se ela não praticar esses rituais religiosos, se ela não fizer esses samskaras, né? Porque samskara tem dois significados, né? Significa impressão mental, pelo uso dos sentidos, através do controle da mente, né? Ou seja, através da administração da mente. Então, isso é samskara. E depois, o outro sentido é cerimônias ritualísticas que você realiza para imprimir impressões positivas, favoráveis na sua consciência, né? Então, como Garbhadana Samskara, né? O marido e a esposa, eles concebem, mas segundo o Garbhadana Samskara. E Garbhadana significa confecção, não, concepção, né? Anaprasana Samskara, é o samskara de dar o primeiro cereal para o bebezinho de 6 meses. Então, esse é um verso muito importante. E aí Srila Gurudeva, ele vai concluir dizendo aqui, agora está comentando sobre o verso da Gita, né? A palavra Dharma aqui é usada como significando todas as ocupações da mente e do corpo, né? Mana Dharma e Deha Dharma, tais como a adoção de ordens espirituais e posições sociais, Brahmachari, Grihastha, Vanapasa, Sannyasi, né? Kshatriya, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra. O uso do prefixo pari, a palavra parinistitam, apegado, traz um significado especial, indicando que esses devotos constitucionalmente rejeitam toda espécie de atividades fruitivas. A alma, propriamente dita, não sente atração por esses dharmas.
O sadhaka abandona o seu brahmanista, sua fé firme no Brahman pessoal, e também abandona seu ishranista, a sua fé firme no controlador supremo do mundo material, o Senhor Vishnu, e alcança Bhagavanista, ou fé firme em Shiva Bhagavan. Simples, né? Você tem 3 aspectos, mas você vai focar um aspecto. Por que você vai focar um aspecto? Porque o Gurudeva está falando. E é só por isso? Não, porque também pode ser explicado que se você desenvolver fé em Brahma, você nunca vai alcançar a perfeição espiritual, porque Brahma é só um aspecto do absoluto. Se você focar em, qual é o outro? Em Ishvara. No Ishvara, Aishwarya, né? Aishwarya vem de Ishvara. Que ele tem o controle, ele é muito opulento. Então, se você focar a sua atenção, a sua consciência nesse aspecto de Krishna, então também sempre vai haver obstáculos. Mas se você alcança Bhagavanista, Krishna para lá e Krishna para cá, então aí você é o que Krishna está falando para a gente. Sarvadam Parijana Mamekam Sharanam. Você não vai se render ao aspecto pessoal, ao meu aspecto pessoal, ou ao meu aspecto localizado, ou ao meu aspecto de controlador supremo. Se rende a mim como eu sou. Então, assim, esse livro é fantástico, né? O Deus está sendo, assim, cirurgicamente perfeito, né? O médico transcendental, e ele aplica a cirurgia perfeita. Ele faz o procedimento cirúrgico perfeito, né? Ele tem que fazer uma interferência no organismo, mas ele interfere no organismo de maneira que o organismo se torne saudável espiritualmente, né? Não existe nenhuma falha na observação do processo. Se você está seguindo o Gurudeva, não existe nenhuma falha. Se você está seguindo só a sua mente, lendo Shastra, independentemente de um Gaudiya Vaishnava, um Sadhu Gaudiya Vaishnava, infelizmente e também felizmente não é possível. Infelizmente a gente diz para aqueles que não têm fé, que são ignorantes, né? E felizmente a gente diz para os bhaktas, porque se não é possível, então eles vão preferir Shuddha Bhakti, né? Então, muito auspicioso que nós estejamos compartilhando a filosofia de Bhagavan, especialmente quando ela é disponibilizada por Shri Chaitanya Mahaprabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gauranga Mahaprabhu, Giriraj Maharaj, Nityananda Prabhu ki jai, Rupananda Guru Varga ki jai, Nitai Gopramanandi, Manchakapataruvyascha, Kripasindhu Vevacha, Pachitanam Pavanebhyo Vaishnavyo, Dhanavad Pranam.